Temos uma novidade para as nossas aulas mensais aí, né? Que a gente sempre faz um bate-papo em algum momento. Que esse ano a gente vai ter as aulas das virtudes, né? Gosto muito. Quem é adepto ali da professora Lucilena Galvão sabe o quanto que a gente, enquanto indivíduo social, quanto mais virtudes a gente desenvolve, mais a gente consegue ter um olhar melhor e um bem viver melhor para a nossa própria vida e também para a vida do outro, olhar com um pouco mais de empatia. Então, a gente vai começar falando sobre organização. Por que que eu escolhi esse tema? Não sei, deu na minha cabeça, né, que eu ia falar sobre isso. Mas é interessante porque as coisas elas acabam se conectando, né? E aí, vou aproveitar para falar sobre essa questão das coisas irem se conectando. Ano passado eu fiquei de aeroporto em aeroporto, né? Logo menos volta esse período da minha vida, assim que eu passar minhas férias. E aí, uma certa vez, eu estava embodeada com o livro que eu tinha levado, que eu estava lendo, e aí eu passei numa livraria de aeroporto, que eu tenho esse costume de comprar livro em livraria de aeroporto. Aí eu olhei para um livro assim, e fiquei assim, não vou comprar não. Aí passei a livraria inteira, e aí ficou a inquietação na minha pessoa. Aí comprei o livro, né, que é o livro Coragem e Outros Seres da Carol Manciola. E aí eu comecei a ler ele lá naquela oportunidade mesmo, porque ainda ia demorar o meu voo. Aí, beleza. Li um pedaço dele, até a palavra comunicação, são vários Cs, né, que ela traz perspectivas. E aí eu cheguei em casa, a minha vida virou uma loucura, eu acabei não pegando esse livro novamente. Eu li outros, né? Aí essa semana eu olhei, ele estava ali e falei, vou terminar de ler esse livro. E aí, ontem eu estava terminando de ler, acabei. Veio muitas coisas muito legais que casaram muito direitinho com essa aula de hoje e eu não pude deixar de trazê-las. Principalmente pelo fato de que a aula seria ontem, só que eu estava muito cansada e aí eu peguei e decidi remarcar a aula para hoje. E aí eu fui fazer o quê? Fui desacelerar, liguei a luzinha, fui ler o livro e o livro estava falando exatamente umas coisas que eu achava muito interessante de trazer. Então, nós vamos começar o nosso ano com organização. Por que que eu acho, Carol, Coragem e mais alguns seres da vida? Esse aqui, ó, da Carol Manciola. Depois eu mando a fotinha dele lá no grupo para vocês. Por que que eu acho também interessante a gente começar o ano com organização, né? Porque organização é uma virtude que eu acho que ela é base para muita coisa na nossa vida, né? Quando a gente... E eu achei muito legal porque eu voltei a fazer a minha mandala lunar, e aí eu tenho uma corzinha para quando eu estou me sentindo organizada. E eu, Josi, aí aqui eu estou falando das minhas lentes, tá, gente? Da minha forma de perceber a vida. Eu comecei a ver que quando eu me sinto organizada, é um período que é um dia que a predominância de sentimentos tranquilos ela é maior, porque eu sempre escolho dois sentimentos que eu me senti predominante no dia para colocar na minha mandala. E os dias que eu estou organizada, normalmente vem autoconfiança, tranquilidade, energia, autoestima. E nos dias que eu tô ansiosa, por exemplo, aí já vem sentimentos mais complexos. Significa que todos os dias que eu tiver, né, organizada, eu terei só sentimentos bons? Não, mas eles que acabam predominando, né? E aí, quando a gente começa o ano, existe esse movimento ali do organizar, até por conta do Sol em Capricórnio e do verão, né, que é um período de muita energia. Então, eu achei legal trazer esse tema aqui, né, para a Lua Nova em Capricórnio. E aí eu trouxe uma frasezinha que está nesse livro. Não está em formato de apresentação hoje, porque o Canva não está colaborando, tá, gente? Por muito tempo, aceitamos que deveríamos ficar satisfeitas com o que nos cabia, porque tínhamos vergonha de exigir. Estamos vendo que bom o suficiente não é bom o bastante. Acho muito importante a gente parar para refletir sobre essa frase, porque
Enquanto mulher, e quem já viu as outras aulas minhas sabe que eu sempre falo da socialização feminina. A gente, lá na nossa infância, nós somos criadas para ser boazinha, então não pode dar trabalho, né? Não pode rir alto, não pode ficar mexendo nas coisas, não pode aceitar o que as pessoas estão dando, você tem que ficar ali comportada. E aí, é aí que começa a gente a aceitar qualquer coisa que as pessoas nos dão. Então, a gente precisa entender que o bom o suficiente pode não ser bom o bastante. E a gente pode querer o bastante, a gente pode querer mais, né? Eu sei que socialmente as pessoas têm torcem muito o nariz de ver mulheres ambiciosas, né? Outras mulheres, inclusive, não torcem por mulheres ambiciosas, né? Elas acham ousadia demais. É muito comum isso acontecer. E quando você né, aproxima de pessoas que tenham também vontade de ter as coisas, vontade de ter uma vida melhor, e aqui a ambição não é só de dinheiro, não, tá, gente? A ambição é como um todo, com tudo que a gente quer, de querer melhor e de querer um bom, né? E aí, quando você começa a se aproximar de pessoas que validam isso, que torcem por isso, você vê que muitas vezes você aceitou qualquer coisa, sendo que você podia aceitar muito mais. Isso traz um certo afastamento de algumas pessoas? Traz. Isso traz, às vezes, um certo período de solitude, ou talvez de um pouco mais de si mesmo? Traz. Mas você pode ter certeza que esse período ainda pode ser muito mais produtivo do que se você estiver recebendo qualquer coisa de qualquer pessoa, né? Que às vezes a pessoa está oferecendo o mínimo e você está fazendo o seu máximo, e essa balança não é uma balança nada próspera. Então, quando a gente fala em organização, né, no, calma aí. No significado mesmo da palavra organização, é ação ou efeito de organizar, ato ou resultado de se organizar, formação estrutural daquilo que compõe um ser vivo ou do que constitui um sistema, arrumação. E a etimologia da palavra é organizar mais são, ou seja, organizar a nossa ação. Então, organização nada mais é do que a gente se ajeitar dentro da nossa própria rotina, né? Entender o que que nos compõe, como que a gente funciona melhor integrado com isso que a gente deseja fazer. E aí, no próprio livro da Carol Manciola, ela traz essa frase da Marisa Monte em um momento que uma pessoa estava entrevistando a Marisa Monte, né? E aí a pessoa, tipo assim, poxa, Marisa Monte, né? Você só faz o que você quer. E a Marisa Monte respondeu: ninguém faz só o que quer, a gente faz muitas coisas que não quer para fazer o que quer. Eu faço com prazer, com alegria e sem reclamar as coisas que eu não quero porque eu acho isso importante para fazer as coisas que eu quero. E é aquilo que eu faço, né? Quando que eu falo, quando a gente escolhe os nossos objetivos, os nossos desejos, a gente precisa querer. Então, por exemplo, eu quero que a minha saúde seja melhor. Então, eu faço atividade física. Significa que eu gosto de atividade física? Não, gente. Eu detesto pegar peso. Eu detesto. Mas eu sei que para eu envelhecer funcional, eu preciso pegar peso. Como que eu vou pegar sacolas no supermercado quando eu tiver velhinha? Então, eu gosto disso? Não, não gosto. Eu faço de cara feia. Eu faço porque eu sou adulta, porque tem um resultado que eu gosto daquilo ali, né? Um resultado que eu desejo. Então, muitas vezes eu gosto de pegar a minha agenda e ficar planejando, fazendo planilha. Não gosto. É uma coisa que, para mim, não, eu não gosto, mas eu tenho muita satisfação em ver as coisas funcionando bem na minha vida. Eu tenho muita satisfação em ver a gestão do meu tempo funcionando bem. Então, eu sei que para eu gerir o meu tempo sem ansiedade, eu preciso colocar todos os meus compromissos na agenda. Esse ano, eu estou conseguindo responder o WhatsApp, que todo mundo sabe que era uma coisa que só Jesus na causa. Estou conseguindo responder assim na hora? Não, mas eu estou conseguindo responder em poucos dias. Por quê? Porque eu me comprometi numa gestão de tempo que tem um tempo do dia para eu poder fazer isso, né?
Então, eu acho importante a gente parar para ver o que que é importante para nós, para a gente conseguir organizar a nossa rotina para que essas coisas que a gente não gosta de fazer possam compor aquilo que a gente deseja fazer. E as coisas que a gente não gosta e não tem qualquer resultado naquilo que a gente deseja, elas têm que ser eliminadas na nossa vida, porque por que que a gente está perdendo tempo de vida com elas? E aí a Carol fala que o preço da vida é tempo, não é dinheiro, tempo é vida. Isso eu sempre falo. O tempo não é dinheiro, tempo é vida. Uma coisa custa a quantidade de vida que você está dando para ela, ou a quantidade de tempo que você está dando para uma coisa é uma quantidade de vida. E tempo é bem escasso, gente. A gente nasceu, tá na contagem regressiva. E não é bem para a gente ficar, né, esbanjando assim. A gente precisa esbanjar com as coisas que nutram quem a gente é. Então, é muito importante a gente se perguntar para que que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? E por que que eu estou fazendo isso desse jeito? E aí, dentro do para que que eu estou fazendo isso, tem algumas perguntinhas que a gente pode se perguntar. Se conecta ao meu objetivo? Gera impacto no meu resultado? Contribui para a vida de alguém? Vai me fazer feliz? Vai fazer alguém feliz? Se você não souber para que que você está fazendo alguma coisa, para de fazer. Não tem qualquer necessidade de você estar fazendo. Então, assim, por exemplo, vou dar o exemplo da atividade física, né? Se conecta ao meu objetivo? Sim, muito. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa funcional, porque eu quero que o meu corpo esteja saudável, porque eu amo viajar, eu amo ter experiências, então é isso, né? Beleza, eu vou lá fazer de cara feia, vou fazer de cara feia, mas eu vou lá e vou fazer. Preciso fazer 1 hora de atividade física todo dia? Não preciso. Descobri que menos é mais. Se eu posso fazer 20 minutos e eu já tenho resultado, vou fazer 20 minutos. Por que que eu vou ficar perdurando um esforço que já é algo que eu não gosto para além do necessário? Não tem qualquer necessidade. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente consegue se organizar melhor com as metas e objetivos que a gente tem, e aí, dentro dessas metas, a gente consegue desdobrar elas em ações, e essas ações é que vão passar pela organização. Eu vou organizar essas ações dentro do meu dia, eu vou organizar essas ações dentro da minha semana, eu vou organizar essas ações dentro do meu mês. Quem viu a aula de metas, quem estava na aula de metas, né? Que eu fiz ano passado, sabe? Que eu estava falando justamente da gente ter uma meta, da gente colocar ela no papel, da gente entender o quanto de esforço a gente precisa dentro dessa meta. Então, organizar para atingir essa meta é importante, porque a meta não vai cair do céu, né? Até para você ganhar na Mega Sena, você precisa jogar. Então, precisa desse movimento de você estar conectado com aquilo que você está fazendo, para que aquilo que você faça não perca o propósito. Porque se você perde o propósito do que você está fazendo, acabou. Você vai procrastinar. Se você não sabe por que que você está indo para um lugar, dificilmente você vai querer ir. A gente precisa de ter traçado aquilo que a gente deseja. E dentro do por que eu estou fazendo desse jeito, a gente pode se perguntar: esse é o melhor jeito possível? Tenho segurança de que vai causar o impacto desejado? Se conecta as pessoas para as quais estou fazendo isso? Direção é mais importante do que velocidade. Gente, tempo, ele está passando de qualquer jeito. Ah, eu não vou fazer isso porque vai demorar muito tempo. O tempo vai continuar passando. Se você fizer, pode ser que você chegue lá. É importante parar e pensar isso mesmo, né? Tipo assim, tá, beleza, o tempo tá passando, então enquanto ele tá passando, eu tô fazendo o quê? Se eu não começar agora, eu vou estar, daqui 5 anos, talvez eu tivesse terminado. E eu acho muito importante, a Júlia falou isso também esses dias nos stories dela, e aí, eu acho muito importante a gente não menosprezar os pequenos esforços. Os pequenos esforços, eles trazem grandes resultados, né? Se você der um exemplo clássico de pequenos esforços com grandes resultados, que também não são pequenos, né? Mas a gente pode pensar nesse exemplo aí para trazer aqui é o caminho de Santiago de Compostela. Você não consegue fazer o caminho em um dia. Você não consegue fazer ele em 2, 3 dias. Você tem que dividir a sua meta em várias etapas, muitas etapas. Não tem corpo que consiga fazer ele rápido. Então, no final, a pessoa chega lá.
no final de muitos dias e muitos esforços. Acho isso muito simbólico para a gente entender o quanto que esses pequenos esforços eles fazem diferença. Pode falar, Vivian. Amiga, aí entra muito aquilo que a gente está falando sempre, né? Às vezes por que você tem que colocar uma meta, você tem que ler o livro em uma semana? Você não pode ler 5 páginas por dia, terminar ele em um mês, 2 meses. É, aquele negócio que você falou mesmo, de fazer uma refeição saudável por dia. E, tipo, para tudo, né? Tipo, você não precisa querer mudar tudo de uma vez, né? Não precisa, não precisa. Esse aqui é o livro das nossas reflexões matinais. O Luminoso começou tem alguns meses. Olha aqui o tanto que a gente já leu em pequenos áudios. Eu comecei eles com vocês. O Luminoso começou em julho. A gente já leu isso daqui, em pequenos áudios matinais. Então, eu acho que assim, não é só eu chegar aqui e falar, eu também pratico isso, né? E olha o quanto que às vezes também, né, cada reflexão conectou com um momento, né, com um céu. Então, assim, a vida, ela acontece todo dia, a todo momento. São pequenas, o ordinário mesmo, sabe? Ver beleza nesse ordinário. Eu acho importante a gente começar a pensar, porque eu vejo muito esses objetivos grandiosos, essas pessoas que têm essas super falas e afins, cheias de privilégios e tal. Eu acho que elas desconectam um pouco do. É uma ideia vendida que é uma utopia, né? É uma ideia que ela não é possível para a maior parte das pessoas. Só que tem ideias que são muito possíveis para muitas pessoas, desde que elas façam elas um pouquinho todos os dias. Então, eu acho que a gente precisa valorizar esse pouco, que na verdade não é pouco, né? Então, é igual agora, né? Acho muito interessante que esse momento, por exemplo, eu vi vários desafios aí de dieta e afins e tal, de 7, 5 quilos até o carnaval. Aí eu olho para esses negócios assim e eu falo, gente, tipo, cara, você quer perder 10 quilos? Por que que você não faz uma meta de 1 quilo por mês? Em um ano, talvez você vai ter perdido esses 10 quilos. Agora, você quer perder 5 quilos em 2 meses? Qual o tipo de esforço que você vai fazer para isso? O quanto que isso não vai gerar um efeito rebote porque você se excedeu? Hoje em dia, eu tenho muito estudado e percebido o quanto que é importante a gente não gastar todos os nossos recursos. A gente não pode chegar à noite tendo usado toda a nossa energia no nosso dia, porque o nosso descanso é importante. A gente precisa ter uma folguinha, isso é qualidade de vida. Então, o tanto de coisas que a gente se coloca com tempos curtos que geram um sofrimento psíquico que não tinha qualquer necessidade, né? Chega janeiro assim, a pessoa quer ler um livro por mês, quer não sei o quê. Calma, calma. Faz uma coisa de cada vez, vai suave, né? Talvez seja esse o momento, e talvez seja isso, né, a da gente entender o quanto que organizar é importante para a gente conseguir fazer tudo que a gente deseja. Gente, muita gente mesmo, né, porque eu sou servidora pública e aí eu tenho a aluna, né, eu atendo, produzo conteúdo, estou ali na comunidade, tenho a Maria, tenho meu pai, tenho uma infinidade de coisas para fazer. E aí todo mundo fala, nossa, mas como que você dá conta de tudo? Primeiro, eu não dou conta de tudo. Dar conta de tudo é uma ilusão. Não dou conta de tudo, né? Faço de tudo, tipo assim, faço do jeito que dá para fazer. Se dá para eu fazer uma atividade física bem feita hoje, eu faço. Se não dá, eu faço mal feita. Sempre tem algum pratinho que tá caindo no chão. Só que nenhum deles fica muito tempo caído. Eu sempre dou um jeito de dar uma rodadinha neles. Segundo, gestão de tempo. Diminuir meu tempo de celular. Olha que eu trabalho com isso, né? Tenho a aluna, tenho a comunidade que eu amo estar ali. Então, o período que eu posso, que eu me determinei para olhar rede social, eu estou fazendo o que eu amo. Então, eu estou ali conversando com vocês, eu estou produzindo algum conteúdo que eu acho que seja útil lá na Laluna, eu estou consumindo algum conteúdo que vá agregar valor para mim, né?
E sim, Vivian, ou aquele dia, ou aquela semana que nós escolhemos o que vamos fazer mais ou menos. Eu, por exemplo, de novembro até o comecinho de janeiro, o pratinho da alimentação caiu e eu deixei lá no chão. Não tava viajando para lá e para cá, não estava conseguindo cuidar da rotina, não estava conseguindo ter uma rotina, como minha rotina é muito inconstante por conta das minhas viagens. O que que eu fiz? Caiu, ficou no chão. Eu falei, tá bom, não vou deixar o pratinho da atividade física cair, porque senão o meu corpo muito rapidamente ele vai começar a falhar, porque eu tenho resistência à insulina. Vou viver esse período aqui, e lá em janeiro eu reorganizo. Fui na Nutri e reorganizei a minha alimentação. Cheguei para ela e falei: não estou disposta a fazer grandes esforços. Vamos organizar o que dá. E aí, beleza, eu engordei e tá jóia. E falei: quero emagrecer tantos quilos por conta da corrida, porque eu quero voltar a correr um pouco melhor, né? E para correr eu preciso estar leve. E aí eu falei: também não estou com pressa. Põe aí dilui esses quilos que eu te pedi aí em 12 meses. Então, é assim. Por quê? Porque eu sei que se eu botar um pratinho para perder 1 quilo por mês, não vai ficar rodando. Vai cair, eu vou chutar ele para lá. Então, a gente precisa entender o que que é possível, gente. A gente precisa olhar para si e reconhecer a nossa vida, a nossa própria realidade, né? Para que a gente consiga realmente fazer o que a gente quer fazer, né? Então, organizar é importante, porque quando você organiza, faz uma gestão de tempo. Vou deixar esse tempo aqui para rede social. Cara, tem conteúdo na rede social que eu amo consumir. Então, eu deixei esse tempo para eu consumir esses conteúdos. E aí eu cuido muito daquilo que eu sigo, porque para a gente distrair é muito rapidamente. Eu estava até falando com uma cliente que ela é de astroterapia, né? E aí ela é do acompanhamento semestral, a gente estava na consulta dela agorinha. E eu estava falando com ela, nossa, hoje eu comecei a manhã desorganizada e foi desorganizada mesmo, porque eu me atrasei para acordar e aí eu atrasei o primeiro atendimento e aí eu tinha uma reunião em seguida e eu me desorganizei e aí eu fiquei ansiosa. E aí quando eu fui almoçar, eu já estava na segunda garfada respondendo uma mensagem de trabalho. Quando eu olhei para o telefone, eu falei: Peguei o telefone, coloquei lá dentro de casa e falei: ninguém vai morrer de esperar 20 minutos até eu terminar de almoçar. Mas eu comecei a almoçar mexendo no celular, no automático. Então, se a gente não para perceber como que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo da nossa vida, é assim que a gente vai indo. Aí a gente comeu, nem viu o que que a gente comeu, a gente passou o dia correndo, trabalhando, fazendo 1 milhão de coisas, 1 milhão de demandas. E aí, quando eu falo sobre essa questão, né, da nossa, né, a nosso foco dessa semana, é fazer pelo menos uma refeição sem celular. É para que aqueles 20 minutinhos ali sejam seus. São seus esses 20 minutos, são tempo de nutrir o seu corpo, sabe? Eu tento toda vez que eu vou beber água, sentar, dar uma respirada e falar com o meu corpo: olha, você está sendo hidratado porque eu gosto de você, eu estou cuidando de você. Isso é algo que a gente perdeu nos últimos tempos com o advento das tecnologias. As tecnologias são muito úteis se elas estiverem a serviço da gente e não se a gente estiver a serviço delas. Então, eu acho isso muito importante da gente falar, porque elas acabam sendo umas rotas de fuga. E aí, agora, eu vou compartilhar o mapa da Lua Nova, que o meu interesse mesmo era ter colocado ele aqui, porém não consegui, né? Esse é o mapa da lua nova aqui para o Brasil, né? Então a gente tem um ascendente em peixes e uma lua nova de casa 11. Acho muito legal porque eu estou aqui falando sobre tecnologia, eu não tinha visto o mapa, não. Agora que eu comecei a me tocar, que eu estou aqui falando de tecnologia, de rede social, do quanto de tempo que a gente gasta no celular. E aí a gente tem uma lua nova de casa 11 com ascendente em peixes.
e esse ascendente em peixes com esse Júpiter ali na casa 3, né, que é a casa da comunicação, da troca, da conversa, fazendo um grande trígono, né, com Marte e com Lilith na casa 7. Achei muito simbólico, porque essa Lilith aqui vem falando exatamente dessa organização que a gente precisa ter para evitar que esse Saturno aqui venha numa cobrança muito grande por conta das coisas que a gente dispersou, né? E esse grande trígono vem falando da importância, né, daquilo que a gente está investindo, os nossos recursos, a nossa vontade, né, os nossos planos de longo prazo, terem organização e consistência. E, gente, consistência, por favor. Coloquem isso na cabeça. Consistência é você fazer repetidamente, mas não significa que você vai fazer todas as vezes da mesma forma. Vai ter dia que a gente vai fazer mal feito e não tem problema. Vai ter dia que a gente não vai fazer, mas a gente vai retornar. Isso é consistência. Porque se você acha que consistência é você fazer todo dia do mesmo jeito, né, na mesma intensidade, daqui a pouquinho você já se frustrou e já largou para lá. Não consegui fazer 1 hora hoje, vou fazer meia hora, beleza, né? Não consegui me dedicar para esse trabalho aqui o tanto de tempo que eu deveria, mas consegui metade, beleza? Isso é consistência, paciência, perseverança. São recursos que a gente tem ao nosso dispor, mas se a gente souber usá-los, se ele não virar um sofrimento. Então, lembra também de não ficar criando outras demandas, né? Eu estava falando com essa minha cliente antes daqui para ela escrever, fazer um diáriozinho emocional, né? E aí ela falou: Ah, eu comecei a fazer, só que eu não estou conseguindo fazer todo dia. Eu falei: Tá joia, não tem problema não, porque a gente não tem o objetivo aqui de criar outra demanda para você. Você vai fazer quando você se sentir confortável para fazer. Você não tem que colocar isso como uma obrigação, porque isso vai gerar um peso, né? Então, por que que eu não faço da forma que eu desejo, né? Por que que eu não posso trazer um pouco mais de leveza para minha vida? Por que que quando eu me organizo, eu consigo colocar espaços de folga? Gente, descanso é prosperidade, descanso é energia de abundância. Ócio é energia de abundância. Por quê? Porque o seu cérebro, ele entende que ele não está correndo qualquer perigo e ele aciona o mecanismo de recompensa, né? Quem participou da aula de meta sabe. Quando a gente está preocupado, quando a gente está, né, muito concentrado numa coisa no sentido do hiperfoco, ou quando a gente está muito bitolado, ou quando a gente está com muita cobrança, a gente aciona o circuito de sobrevivência no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro vai começar a poupar energia. E esse poupar energia, ele vem pela procrastinação, ele vem por fazer só aquilo que a gente poderia. Quando a gente aciona os nossos mecanismos neurais de recompensa, a gente consegue abrir canais de crescimento. E é daí que vem essa prosperidade. Essa lua nova vem com Vênus ali de casa 10. E essa Vênus descansar emagrece também. Ninguém emagrece sem descansar, não. E essa Vênus de casa 10 ela vem fazendo um trígono ali com o Quirón, né? Então tá bem legal mesmo para a gente começar a olhar para algumas dores, algumas feridas de expansão, bem naquela frase do início lá, né? Entender que o bom o suficiente às vezes não é bom bastante, tá tudo bem você querer mais. Tá tudo bem você ser uma pessoa que deseja mais, mas o quanto que você contribui com a coletividade que você vive quando você tem esse mais. E contribuir não é dar dinheiro para ninguém, nada disso necessariamente não, tá, gente? É colocar a serviço, usar o meu conhecimento, trazer aquilo que eu sei, né? Ou oferecer uma ajuda para uma pessoa, oferecer um ombro, a gente vive coletivamente, né? É muito importante a gente se questionar o quanto que eu estou contribuindo também, né, com aquilo que eu tenho, com os recursos que eu disponho. E recursos são infinitos, não precisa ser sempre dinheiro, gente. Então, entender, né, igual eu estou aqui dando essa aula, né? Eu estou contribuindo com o conhecimento que eu tenho para que a nossa vida seja um pouquinho melhor, para que talvez uma de vocês pegue uma das coisas que eu falei aqui, consiga aplicar e consiga no final ali do mês
parar e falar, poxa, olha que legal, esse mês eu consegui me organizar, tive tempo para descansar, tive tempo para fazer as coisas que eu gosto, consegui me nutrir melhor, né? Então eu acho que a gente precisa pensar que viver é uma tarefa coletiva. A gente também contribui com a coletividade. Como que a gente está contribuindo, né? Porque essa energia de investir também só em si é uma energia de escassez, né? Porque a gente está vivendo aqui integrado com tudo. Como que eu estou contribuindo para a natureza, né? Como que eu estou organizando isso? Como que eu estou, o que que eu estou consumindo, né? Por que que eu estou consumindo esse tanto de coisa que eu estou consumindo? Por que que eu estou comprando esse tanto de coisa que eu estou comprando? Será que eu realmente preciso? Porque são de resíduo. Né? Tudo que a gente compra vira resíduo. E aí não é porque que a gente coloca na sacola de lixo e coloca lá fora para o caminhão de lixo pegar, que significa que ele vai para algum lugar, né? Se ele não vai para fora do planeta, então ele está indo para algum lugar. Aqui no Brasil, cada pessoa produz 1 quilo de lixo por dia. Cada pessoa. Aí você pensa, né? Poxa, mas só que, não, mas eu diminuir? Não, né? Tipo assim, não vai fazer diferença. Será que se, né, um pouco de gente começar a pensar, não faz mesmo diferença, né? Talvez nem precise ser muita gente. Só uma pessoa já daria menos 365 quilos por dia. Então, talvez a gente precise começar a pensar que, para além da gente, também existe um outro ambiente que a gente precisa pensar, e o fato da gente repensar a nossa própria vida já contribui para essa coletividade. Se eu estou aqui pensando no que eu estou consumindo, pensando no que eu estou fazendo, pensando em como que eu estou fazendo a minha gestão de tempo, né? Tendo um pouco mais de saúde emocional, qualidade emocional, que eu estou convivendo com uma qualidade emocional com outras pessoas, e essas pessoas talvez comecem a perceber que saúde emocional é importante. E assim a gente vai em rede, porque tudo está conectado. Essa separatividade é uma ilusão, ela não existe. Então, o quanto que eu, dentro de mim, dentro da minha própria organização, dentro do meu dia a dia, posso realmente melhorar a minha qualidade de vida, e quando eu melhoro a minha qualidade de vida, eu também melhoro tudo que está ao meu redor, né? São muitas perguntas que não têm uma resposta pronta. Cada pessoa, cada uma de nós tem a sua própria resposta. Cada uma de nós tem que ter a sua própria balança, né? A gente precisa parar de deixar as outras pessoas assumirem o protagonismo da nossa vida. A gente precisa parar de deixar as outras pessoas falarem o que que a gente tem que fazer, né? A gente precisa entender o que que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos. O que que eu quero para esse ano? O que que eu quero para esse momento? Né? E o que que eu preciso fazer? Aonde que eu preciso organizar, né? Eu acho muito interessante essa filosofia aí do deixa a vida me levar, mas, cara, se você pode escolher para onde você quer ir, será que deixar a vida levar realmente é algo inteligente? Eu não sei. Então, eu acho que é isso, meninas. Olhem aonde está Capricórnio no mapa de vocês, qual casa. Essa casa é uma casa muito propícia agora para plantar coisas, né? Tipo assim, ter objetivos. Só que é o que eu falei lá no post da Lua Nova. Plantar coisas em Capricórnio precisa de ter uma raiz sólida. Como que estão as emoções de vocês? O quanto que vocês estão cuidando e nutrindo essas emoções? Isso está diretamente relacionado com as metas e planos que a gente vai construir. Porque uma árvore forte precisa de raízes fortes. Uma árvore grande com uma raiz fraca, ela tomba na primeira ventania que tiver. Então, cuidem do emocional, cuidem do corpo físico, se organizem, né? Entendam que a organização é uma virtude que dá base para qualquer outra coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Não para que essa organização venha como um peso, uma obrigação, mas como um ato de cuidado consigo mesma, um ato de cuidado para quem olha para o próprio tempo, entende que esse é um bem que é escasso e que ele pode ser mais bem aproveitado quando ele está sendo direcionado. Dúvidas, perguntas, fez sentido? Gostaram do meu escritório novo? Milena que, Milena que interferiu aí, ó, com o meu mapa.
Depois vou fazer um vídeo, vou postar lá no Instagram, explicando o que que ela direcionou. Então é isso, meninas. Boa quinta para nós. Se cuidem, se organizem, façam as metas de vocês, né? Aproveitem essa energia gostosa hoje, lua nova, né? Não precisa de muitas metas, por favor, porque essas metas vão precisar do seu esforço, né? Então, faça uma meta agora, mas olhe, coloque ela com riqueza de detalhes do que você deseja para você ver como se fosse um mapa mesmo, o que que você precisa fazer para chegar lá, tá bom? Se cuidem, beijos, bom descanso. Então, tá gravando, mas eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar ela, mas eu prometo que eu vou tentar. Amanhã que eu vou sentar para ver como que tá meu Zoom, tá bom? Beijos, se cuidem.